Muitas pessoas sinceras creem em um inferno de fogo, para onde, segundo eles, irão a alma daqueles que foram maus, que não viveram conforme a vontade de Deus. Mas, será que esse pensamento se harmoniza com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina? Vamos ao texto. Mateus, capítulo 25, verso de número 41. Diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra fogo eterno aparece no Novo Testamento cerca de 3 vezes e está sempre relacionado ao contexto do juízo divino. Um outro termo também utilizado e que tem a ver com o mesmo assunto é lago de fogo, que aparece cerca de 4 vezes. A palavra inferno, que muitos acreditam ser um local de tormento, quando analisado no original, nada tem a ver com o local de tormento sem fim. Hoje não existe nenhum lugar onde os maus já estão sendo atormentados pelo fogo. Mas talvez você esteja se perguntando: quando cairá o fogo? Te explico. Hoje estamos aguardando a bendita esperança da volta do Salvador, Cristo Jesus. Jesus aparece nas nuvens do céu para buscar todos aqueles que viveram de acordo com a palavra de Deus. Então levará os salvos para o céu e lá, conforme Apocalipse capítulo 20, os salvos passarão 1000 anos. Enquanto isso, aqui na terra, será um local de desolação total, conforme é escrito em Jeremias capítulo 4, verso de número 23 a 25. Apocalipse capítulo 20, verso de número 1 a 3, afirma que Satanás estará preso, uma prisão de circunstâncias, pois ele não vai ter a quem tentar. Pois os ímpios, todos aqueles que não aceitaram a salvação oferecida por Jesus, estarão mortos, e os salvos no céu. Terminados os 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 7 e verso 8, Satanás será solto. Por que será solto? Porque os ímpios irão ressuscitar. Nesse momento, a cidade santa desce do céu. Satanás seduz os ímpios a tomarem a cidade pela força. E aí, o que acontece? Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, verso de número 9, cairá fogo do céu e consumirá a todos. E é desse fogo que a Bíblia faz menção. E quanto tempo durará o fogo? O fogo durará proporcionalmente aos atos de pecados de cada indivíduo. Quanto mais pecado o indivíduo tiver cometido, mais tempo ele passará queimando. Isso está de acordo com o princípio registrado em Lucas, capítulo 12, verso de número 47 e 48. As pessoas, Satanás e seus anjos maus, não irão ficar queimando por toda a eternidade. Salmos capítulo 37, verso de número 20, diz que os ímpios serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 9, afirma que os ímpios sofrerão a penalidade da destruição eterna. Pense comigo, se o pecador ficar queimando para sempre, é sinal que ele tem vida eterna, razão por que não morre. Mas a Bíblia ensina que a vida eterna é uma recompensa dos salvos e não dos perdidos. Você pode ver isso em João 3,16, 1 João capítulo 5, verso de número 11 e Apocalipse capítulo 2, verso de número 7. Quando a Bíblia usa os termos fogo eterno, século dos séculos, fogo que não se apaga, ela está simplesmente reforçando o quanto Deus abomina o mal e que esse será erradicado por toda a eternidade. O texto que nós lemos no início de Mateus capítulo 25, verso de número 41, termina dizendo que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4, nos ensina que o desejo de Deus é salvar a todos. Você entende agora porque Jesus morreu na cruz? Para que eu e você não sofrêssemos as consequências da morte eterna que cairá no dia do juízo final. Ezequiel capítulo 33, verso de número 11, diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que esse se arrependa dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor e seja por ele salvo. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, busque a Jesus, se arrependa dos seus maus caminhos, se converta ao Senhor e seja por ele salvo.